Boa noite, eu me chamo Flávio, moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia. Nasci e me criei aqui, e vivo da roça, até porque tudo fica um pouco distante, já que a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. E por conta disso desenvolvi com meu pai e meus tios duas profissões, a de lavrador e a de pedreiro. Porém, vivo mais como lavrador, pois eu tenho um roçado e alguns animais para consumo próprio mesmo. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo o serviço em uma cidade próximo daqui, vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou que só acreditam vendo. Eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80, quando eu ainda era bem jovem. Aqui onde moro tinha uns homens que estavam contratando servente para trabalhar numa obra de uma cidade próximo daqui. O salário era bom, eles ainda pagavam o almoço. O único problema era me deslocar todo dia para lá. Era uma viagem de quase 1h30, tanto de ida como na volta. E por isso, eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã e só voltar às 8 da noite. Isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra. Até porque, além de mim, ia ter o segurança de lá, e não seria tão perigoso para mim. Só que troquei um problema por outro, pois aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares, e ficava bem no início da cidade. Por causa disso, de todos os lados era só mato. E quando resolvi começar a dormir lá, a obra ainda estava pelo começo. Só tínhamos feito a fundação e cercado o local com madeira, para que ninguém roubasse as coisas. Mas até que tudo estava indo bem rápido. Pois bem, falei com o engenheiro que me permitiu dormir na obra, contando que eu não roubasse nada, claro. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite de sono que percebi o quão macabro era o lugar. Eram as 5 da tarde depois do expediente de trabalho, que fui e armei minha rede numa árvore que tinha próximo do portão de entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui logo atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava bem perto da minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei com um pouco de medo e achava que ele iria brigar, por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto e o segurança falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu ainda com medo respondi ele: "Vou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema eu posso ir embora." O homem me olhou e falou o seguinte: "Não é isso não. É que quero lhe avisar para armar a rede mais no alto da árvore, ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso, e ainda tem um bicho que toda noite entra na obra." Eu, já curioso com aquilo que ele me disse, perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele, num tom sério, foi falando: "Desde que a obra começou, que tem um bicho que invade aqui, quebra os materiais da construção e logo depois vai embora. Quando vi aquilo pela primeira vez, nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um, além de feder a carniça. Se eu fosse tu, não confiava não, pois o bicho é muito grande." Como era a minha primeira noite ali, desconfiei daquela história, até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali, pois se esse bicho tivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi a minha marmita. Depois fiquei descansando com a rede baixa. Ainda umas horas da noite, o segurança veio até mim e me pediu para subir a rede, mas mesmo assim não subi.
Fiquei dormindo daquele jeito mesmo por uns 2 dias, e nada do tal lobisomem aparecer. Mas na terceira noite, que era de lua cheia, aquele demônio apareceu. E não sei se foi sorte ou sexto sentido, pois se eu tivesse dormindo na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me atacado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia. Estava bem claro e dava para ver bem a região. E assim como todo dia, conversei um pouco com o segurança. Logo depois fui para minha rede dormir, e ele sempre avisando para aumentar a altura da rede. Mas eu achava que aquilo não iria aparecer. Foi então que dormi. O tempo passou e já era por volta de umas 12 ou 1 da madrugada, quando me acordei para poder fazer xixi. Fui até perto de uma vala e fiquei ali me aliviando e admirando o silêncio do lugar. Enquanto fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava do outro lado, a cerca de uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir numa árvore que tinha perto de mim, pois se eu fosse para minha rede, o bicho iria me ver. Lentamente subi na árvore e me escondi entre as folhas, e logo comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo barulho muito alto, e o segurança nem dava notícia. Talvez ele também estivesse escondido assim como eu, e até aquele momento não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. E foi quando ele saiu da fundação que o vi bem de perto, e tive a certeza de que lobisomens existem. Ele era grande e muito peludo, se movia de um jeito estranho e parecia estar sempre olhando para o chão, como um porco. E percebi também 2 coisas descomunais: suas orelhas e pernas, pois eram muito grandes. Aquele bicho era uma mistura de cachorro, porco e gente, uma coisa muito feia. Esse bicho ficou rodando por ali, até aí onde minha rede estava, e ele a rasgou com muita raiva. Depois foi até o carro do segurança, mas não viu nada por ali, e continuou andando. Depois começou a cheirar o ar, mas para minha sorte não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta de madeira, ficou de pé e pulou sobre ela com muita facilidade. Quando aquele bicho foi embora, eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. Depois daquela aparição, ele não voltou aquela noite. Mas mesmo assim, fiquei lá em cima da árvore, e pensando comigo, que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me atacado, sem hesitar. Pela manhã desci da árvore, e vi o segurança sair do seu carro. Fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali, e ficou frente a frente com o bicho. Ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Também vi aquele bicho chegar perto daqui. E se ele tivesse te atacado, eu iria atirar. Sorte tua que o bicho não foi até aquela árvore." Apesar do medo, nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho. Mas pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros. Bom, conversei com o segurança e ele me disse que não havia contado a ninguém desse ocorrido, já que o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás de alguém da sua família. E me pediu para fazer o mesmo, não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite destruir as coisas da obra. Era quase certeza ele ser alguém que trabalhava ali. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos, meses depois. E depois desse dia, não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali, e ia para casa todo santo dia. Fiquei admirado com segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali,
Bem, foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte. O segurança sempre me dava alguma notícia daquele bicho pela manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. Até hoje escuto histórias de lobisomens. Sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado.